Amém. Mateus 12, 22 diz: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Aqui nós vemos um texto com muitas coisas a meditar. Nós temos um foco central, certamente, nesta oportunidade. Mas veja que Jesus faz ali uma obra tremenda e o povo, sem discernir, sem orar, sem perguntar a Deus, sem se preocupar em estudar devidamente o pergaminho, pois Jesus já havia dito: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Isso vai ficar registrado. Oséias já vinha dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então aqui eles não aceitaram, não identificaram as obras de Jesus Cristo, porque lhes faltou conhecimento. Faltou conhecimento, faltou tudo. Uma pessoa sem conhecimento, ela vive num estado semi-vegetativo, ela é um zumbi, ela não presta para nada. Uma pessoa sem conhecimento, meu irmão, ela só serve para ser um escravo, não é? Só serve para ser um escravo. Nós vemos, a própria história mostra essas coisas. Então você precisa ter conhecimento de alguma coisa, em alguma área. E aqui nós estamos falando das coisas espirituais que estão acima de todas as coisas. Quem não tem conhecimento das coisas espirituais se torna um escravo de Satanás e dos homens. Observa que aqui, no 24, os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. O que aqui esse texto nos mostra? Por que eles disseram isso? Por que os fariseus disseram isso? Ora, ele não expulsa demônio, senão por Beelzebu, maioral dos demônios. Por que eles disseram isso? Eles sabiam que isto era possível. Eles sabiam que tinha pessoas que faziam pactos com o diabo e exerciam poder sobre outros demônios. Isso está estampado aí na nossa sociedade. Os babalorixás são acima dos pais de santo. Em terreiros de macumba, onde o babalorixá está, manifestam-se vários demônios. E ele diz: olha, eu quero que você saia dessa vida aqui assim mesmo, porque eu sou o babalorixá tal, com cabeça feita pelo espírito tal, eu sou maior do que você, eu te dou ordem. Porque eles acreditam que aqueles espíritos são espíritos que um dia foram de homens. E o próprio babalorixá, ele acredita que quando ele morrer, ele vai virar um Exu. Entende? Ele acredita que ele vai virar um Exu e vai vir a se encarnar nas pessoas, nos terreiros de macumba, se manifestar, igual aquela cena que ele está vendo. Então, os fariseus aqui estão dizendo: olha, esse aí está expulsando o demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, ele tem pacto com o diabo, por isso que ele exerce essa autoridade. Eles sabiam que existia pessoas com autoridade, pessoas de Deus para expulsar demônios, eles sabiam muito bem disso,
Expulsar demônio não é coisa nova, nem é coisa do tempo do cristianismo para cá. Não, expulsar demônio é coisa já muito antiga, não é coisa de Jesus para cá. Os judeus já expulsavam demônios abundantemente, rotineiramente, costumeiramente. Expulsavam, como se expulsa hoje na igreja, os judeus já faziam isso quando estavam no prumo da palavra de Deus. Depois que perderam a graça, a unção, a autoridade e poder, não. Mas então isso não é coisa nova. Então eles sabiam que era possível expulsar um demônio, tanto pelo poder de Deus, quanto pelo pacto com Satanás. Hoje, pelo poder de Deus, você vê pessoas expulsando o demônio, mas também pelo pacto com Satanás é o que mais você vê nas televisões. Pessoas que têm pacto com o diabo e expulsam o demônio. Expulsam não no sentido real da palavra. É uma expulsão falsa, momentânea. Tipo, o demônio sai da perna esquerda e vai para a direita. O demônio tira o tumor de um lado e bota outra doença em outro lugar. Sai do pulmão esquerdo, passa por direito. Essas coisas todas, olha, isso aí nós já estamos acostumados com essas histórias há muito tempo. Então, não é um expulsar real. Nós, pelo poder de Deus, dizemos sai, e ele sai do templo completo. Sai de todos os membros. Agora, lá não, existe o tal pacto, o engano. Até a própria pessoa pensa que realmente está expulsando e não está expulsando. Está sendo enganada, está sendo manipulada pelos próprios demônios. Então os fariseus estão colocando isso para Jesus. E Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que esse texto é importante para a nossa meditação, irmão? Né? Às vezes a gente vê assim algumas pessoas, por exemplo, no nosso seminário. As pessoas que entram aqui são obrigadas a concordar com o que eu prego? Não. Eu quero que as pessoas concordem com o que eu prego? Não. Mas se não concorda com o que eu prego, meu irmão, não tem que ficar aqui. Não é o seu lugar. Isso é claro, isso é evidente. Se eu concordasse com o catolicismo, eu estava lá até hoje. Se eu concordasse com o espiritismo, estava lá até hoje. Se eu concordasse com a maçonaria, eu teria aceito os convites que me fizeram para ser um maçom. Mas como eu não aceito aquela filosofia, eu vou procurar um grupo no qual eu concorde. E todo grupo tem uma liderança. Liderança sem grupo não tem sentido. Então eu tenho que estar num lugar aonde eu concorde. Mas se eu não concordar, eu tenho todo o direito de procurar outro lugar. Mas se eu permaneço num lugar, é porque eu concordo com aquele lugar, né? Então, às vezes, aí no nosso seminário, a gente vê pessoas assim, não, não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Mas se a gente parar e dizer assim, então, irmão, qual é a sua opinião? Não tem opinião para dar. Alguém discorda, alguém tem uma pergunta, aí aquele que disse que não concorda fica quietinho lá no canto. Então, está perdendo tempo. Se está num lugar que não concorda, não tem nada para falar, não tem pergunta para fazer, não tem opinião para dar, ora, amém? Então é casa dividida. Como assim dividida? É dividida a casa da pessoa, porque ela está num lugar recebendo uma palavra, mas aquela palavra não lhe agrada. Ora, existem muitas igrejas por aí, não existe? Existem milhares de religiões, olha, rosacrucianismo, maçonaria, espiritismo de mesa branca, linha branca. Olha, existe os judeus com a sua cabala e o diabo fazendo festa lá. Existe a numerologia do espiritismo, existe a astrologia. Então, quer dizer, se a minha cabeça acha que aqui está errado, eu vou procurar um lugar onde eu acho que esteja certo, vamos assim pensar. Então, essas divisões são normais, mas o que eu tenho que fazer? Como cristão, como alguém que entende, vamos assim considerar, que a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu quero um lugar que Deus tem para mim, eu vou para a oração e vou descobrir esse lugar. Mas não adianta Deus dizer assim, vai para tal lugar, e eu chego lá e digo, não concordo. Ora, então não tem jeito. Entende? Não tem jeito.
Então, essas divisões, elas são normais até certo ponto. Agora, a pessoa precisa se enquadrar de alguma maneira. Foi para ali, não concorda. Vem para cá, não concorda. Vai para colar, não concorda. Não concorda em lugar nenhum. Está todo mundo errado. Nunca ela acha nenhum grupo. Então vai orar, vai botar a boca no pó até Deus mostrar o que é da vida da pessoa. Essas coisas são normais. Agora, o que acontece? O nosso ministério é um ministério espinhoso, renhido, de guerra, de luta. Marca registrada das pessoas que chegam nesse ministério é perder família, perder parente, perder amigo. É ou não é? Essa é a visão do ministério. Para esse ministério subsistir, eu tive as mais duras e mais terríveis renúncias na minha própria vida. As pessoas que sentarem nesses bancos, que quiserem alcançar Cristo através desse ministério, vão ter as suas lutas terríveis também. Não tem jeito. Quando eu vejo famílias unidas entrarem por essas portas, eu digo assim, puxa, que alívio, porque o normal não é esse. O normal é quando esse ministério chega dentro de uma casa, o normal é rachar a casa no meio. E Jesus mesmo disse, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Desde agora estarão divididos 3 contra 2, 2 contra 3, dentro da mesma própria casa, não é isso que está escrito? Jesus, eu vim pôr divisão, eu vim semear fogo, eu vim colocar contenda. É isso que está escrito? É isso que está escrito, é só ler o Evangelho, né? Mateus 10, 34, Lucas 22, 49, é isso que está escrito, o Evangelho é de divisão. E nós, irmãos, como eu estava falando para você, enquanto o irmão estava aqui à frente orando, o Espírito Santo vai mostrando coisas. Você acha que é coincidência um ministério terrível desse vir à existência logo no 3º milênio e no século 21? Você acha que é coincidência? Se até na oração foi mencionado, me convém andar hoje e amanhã e no 3º dia sou consumado, 3º dia, 3º milênio. Isso nós já estamos dando aula, você já dá aula, já temos estudado isso, largado estudo aí, visto isso no seminário. Estamos no século 21, 21 é o encerramento de um propósito de Deus. Já estudamos isso, então nós estamos tanto no 3º milênio, quanto no século 21. E você acha que Deus, quando levanta o ministério, nesse tempo, nessa era, é para brincadeira? Todos têm o direito de discordar. Agora, eu tenho uma direção e vou marchar nela. Eu tenho uma direção. E tem mais, hein? Vão ter que me aturar. Eu vou semear muita contenda e muita intriga. Aleluia, Deus. Muita! Eu fui chamado para isso. E tem mais. Parece que Jesus de propósito já falou assim: e tu não vai ser martirizado. Então vão ter que me aguentar é muito tempo. Falou assim: tu vai morrer com tantos anos. Então mas é muito tempo que eles ainda têm que me aguentar, semeando contenda e divisão mesmo. Este é o chamado neste lugar. Alguns vão dizer assim: eu não concordo. Meu irmão, quem te trouxe para cá? Foi o Espírito Santo ou foi os teus próprios passos? Se for o Espírito Santo, diz para ele que você não concorda. Não diga para mim. Não diga para mim. Às vezes as pessoas ligam para cá: pastor, eu assisti o DVD, pastor, eu peguei um folheto, mas eu não concordo. Eu digo: meu irmão, eu pedi a tua opinião. Manda um e-mail para mim: pastor, eu li isso, eu li aquilo, mas eu não concordo com isso, eu acho que aquilo outro. Eu mando um e-mail para cidadão. Por acaso eu te conheço, você me conhece? A gente bebe do mesmo copo, eu sento na mesa contigo, eu pedi a tua opinião? Por acaso lá no estudo está pedindo, dê a sua opinião, me interessa o que você pensa? É assim, meu irmão, curto e grosso, e sou crente. Mas eu tenho uma direção, nem tolero alguém tentar me tirar dela, nem tolero. Este chamado é de guerra,
é para fechar a dispensação da era da igreja. E se eu não for irredutível, firme, constante, valente, ele não se cumpre. Deus me encontrou no final desses tempos para fechar a era da igreja. Isso não é brincadeira, isso foi revelação dada a mim. Deus falou assim: olha, os teus inimigos são os meus inimigos. Quem se levantar contra ti, se levanta contra mim, e eu mato, eu abato. Assim Deus falou. E ainda disse para mim assim: mas ai de ti, se voltar atrás. E eu não pretendo voltar atrás. Eu dizia para Jesus: mas Senhor, eu não pretendo voltar atrás. Passou um mês, ele vem e usou outro profeta, cara a cara, e diz assim: assim te diz o Senhor, os teus inimigos são inimigos do Senhor. Quem se levantar contra ti, ele mata. Assim. E ele te manda dizer: ai de ti se voltar atrás. E eu dizia: mas Senhor, eu não pretendo voltar atrás. Mas ele já avisou 2 vezes, é bastante, não é? Então, meu irmão, não importa quem concorde com você ou discorde, interessa você ter uma direção de Deus. Anda nela. Aleluia. Anda nela. Olha, João Batista, eu contemplo a tua cabeça numa bandeja. É mesmo, é? E daí? Poucos homens são tão valentes a ponto de ter uma cabeça na bandeja. Olha, eu vejo prisões, eu vejo açoites, e daí? São os valentes, são aprisionados pelo nome de Cristo e açoitados pelo nome dele. Os que negam não têm esse privilégio. Então, irmão, veja bem, todo reino dividido contra si mesmo fica deserto, toda cidade contra si mesmo não subsistirá. Nós temos que neste lugar dar a palavra dura, né? Nós temos que dar, a gente recebe do Senhor. Imagina se vamos escolher o que pregar. Quem é que pode chegar aqui na frente e catar durante 30, 35 minutos palavra? Quem pode fazer isso? Qual homem capaz de fazer isso, pelo amor de Deus? Sem nada escrito, num papel para ficar lendo e decorando? Quem pode fazer uma coisa dessa? Que nem esses homens modernos que estão por aí, não tenho nada contra a tecnologia não, que botam lá o seu laptop em cima do púlpito, vai lá dar uma lidinha, vem cá, fala, vai lá dar outra lidinha. Aqui não tem isso. Se Deus não falar, não tenho nada para falar. Se Deus não falar, é melhor que ele me mate, que ele nem me deixe subir aqui. O que eu vou fazer aqui? Então, meu irmão, nós não escolhemos, mas a palavra que Deus nos dá nesse lugar é palavra para fazer seleção. Então, quando alguém diz: eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu digo assim: dentro de poucos dias está fora. Amém? Porque aqui, cada palavra que Deus dá é como se Gideão estivesse dando grito. Os covardes podem ir para casa, vai descansar, vai curtir o seu casamento, vai ver a televisão, está passando um filmaço, tela quente, pode ir para casa. Quando selecionou só os 300, aí Deus vem e diz assim: Gideão, agora vamos para a conquista. Entende? A palavra tem que ser dura para que a seleção aconteça. Nos lugares aonde Jesus é paz e amor, estão transbordando. E se eu estivesse pregando Jesus de paz e amor aqui também, tinha gente lá na fila, lá na rua, lá no quintal. Tinha ou não tinha? Claro que tinha. Todo lugar que prega que Deus é bom, que todo mundo vai para o céu, está transbordando. Aqui não, aqui a seleção é dura. Aqui você aprende a colocar o teu recurso na obra. Aqui você aprende a dobrar os teus joelhos. Aqui você aprende a botar a preguiça de lado e ler a Bíblia, ler os livros, estudar. É seleção, e quem não faz isso fica fora, fica reprovado. A palavra aqui é para isso. Por quê? Porque tem que espremer mesmo para sair só o bom caldo. Porque quando eu morrer, a última geração fará frente ao reinado do anticristo. Não serei eu que vou fazer frente direta ao reinado do anticristo, mas a geração de pregadores que vem depois de mim. Você tem ideia do que eu estou te dizendo, meu irmão? Você tem ideia do que eu estou falando para você?
Você tem ideia da consciência que eu tenho, do peso, da responsabilidade que cai sobre os meus ombros? Eu sei que um dia estarei diante do tribunal de Cristo e Ele me dirá: presta conta da tua mordomia. Só de pensar nesse dia eu estremeço, porque para muitos o sangue de Cristo e a palavra do testemunho é brincadeira, mas eu sei que um dia estarei diante daquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Eu não brinco de evangelho, eu não brinco. Viver é Cristo, morrer ou ficar vivo não faz diferença, Ele tem que ser glorificado. Então, meu irmão, a palavra é nesse nível mesmo, a palavra é dura mesmo, entendeu? Não tem esse negócio: vamos lá para a igreja orar para Deus abençoar isso, abençoar aquilo, abençoar. Vamos lá para a igreja para primeiro Deus orar, abençoar a minha mente, o meu entendimento, a minha compreensão, derramar a prosperidade dele dentro do meu espírito, para que eu possa ler Bíblia e entender. Tem um monte de crente aí ceguinho, de Bíblia na mão, mas no coração não tem nada, está vazio, não prestam para nada. O nosso ministério é um ministério de Bíblia, oração, sangue do Cordeiro, palavra do testemunho, e as divisões a gente deixa de lado, Deus mesmo vai cuidando. A palavra que Ele vai trazendo, Ele joga a palavra, semeou, caiu em boa terra, Ele diz para a direita. Caiu entre os espinhos, Ele diz assim, para a esquerda. As aves do céu comeu, Ele diz para a esquerda. Entende? Ou seja, quantas pessoas já passaram por esse ministério, mas foram como uma semente que caiu à beira do caminho. Chegou lá fora, alguém disse assim: não é bem assim não, aquele pastor é maluco, sou maluco e vou continuar doido. Tomara que Deus me dê graça de cada vez eu ficar mais maluco. Sou apaixonado por Jesus Cristo. Que Jesus? Esse que as pessoas estão zombando dele, escarnecendo por aí. Esse que as pessoas dizem: será que há um Deus mesmo? Eu estou apostando a vida que há. Eu já ouvi a voz dele. Ele já me arrebatou e eu já fui ao terceiro céu. Eu tenho experiência com esse Deus. Eu tenho um peso sobre os meus ombros. Eu tenho um peso e a minha responsabilidade é cada vez mais engrossar o chicote, né? Por aí na internet estão me chamando de assassino em série. Não tem nada, isso não é problema para mim. Já denominaram a gente aqui de a lista dos caídos, isso não é problema. Setembro vem aí, nós vamos ver quem vai ficar de pé e quem não vai. Anotou o que eu disse? Anotou o que eu disse? Setembro vem aí, e nós vamos ver quem vai ficar vivo e quem vai baixar a sepultura. Não estou preocupado com o que dizem a meu respeito, que eu prego na emoção. Eu posso pregar na emoção, eu posso estar caído, pode ter um monte de coisa, mas eu desafio Satanás, manda ele entrar aqui, manda ele aparecer no meu caminho. O que eu faço, outros não fazem. Cadê a disposição? Os que estão caídos, meu irmão, estão arrecadando para os cofres da igreja. E neste lugar aqui, nós tiramos dos cofres da igreja para dar. Se eu mandasse alguns irmãos aí levantar a mão, é lógico que não vamos fazer, você veria que nós tiramos para dar. Quem está caído não faz isso, meu irmão. Quem é assassino só pensa no seu próprio bolso, não pensa na vida dos outros. Mas setembro está a caminho, falta pouco, falta 8 meses. Deus já preparou o seu martelo, na hora que ele baixar, não tem pena nem misericórdia. Quem tiver pena e misericórdia, que morra sepultado com eles. Sente o nível da palavra? Você sente a peneira como é? Mas pastor, Jesus não é amor? Não, ele não me chamou para pregar amor, me chamou para pregar justiça. E ele me diz: bem-aventurado, bendito o que tem fome e sede de justiça. É isso que a Bíblia diz. Então, meu irmão, as casas divididas, as pessoas divididas, as opiniões divididas. Por exemplo, às vezes a gente recebe uns telefonemas tão inocentes, tadinhos, que dá até pena.
Mas, pastor, não seria mais legal pregar a união das igrejas? Imagina, irmão. Imagina uma coisa dessa. Veja se eu vou compactuar. A minha infância foi muito dura. Eu passei fome. Não tinha uma roupa para vestir, não podia sair na rua porque não tinha uma roupa para vestir. Eu vi a minha mãe chegar a ficar 5 dias sem botar uma comida nos lábios. 5 dias sem comer nada. E foi esse Jesus que eu cultuo hoje que mudou o nosso cativeiro. Eu sei o que é ter desgraça dentro do lar. Sei o que é ter uma geladeira que nem água não tinha. E hoje a minha mesa é farta por causa desse Jesus, que tem o nome sobre todo nome. Ele nunca me traiu, eu não vou traí-lo. Ele nunca me deu as costas, eu não darei a ele. Ele nunca me enganou e eu não tentarei enganar ele, embora seja possível, não seja possível. Você acha que nós, depois de termos essa experiência, conhecermos esse Deus vivo, que nós vamos virar mercenários e ladrão do povo, distribuindo por aí o pão ungido, que nem esse servo do diabo por aí está distribuindo o pão ungido, a água ungida, a fogueira santa do inferno, enganando o povo, roubando o povo? Você acha que nós teremos comunhão com essa gente ou união com eles? Impossível. Impossível. Você acha que eu vou dividir este púlpito com um político? Impossível. Sabe o que é impossível? É impossível. Então, casa dividida é assim. Não combina a opinião, então tu segue para lá, eu sigo para cá. Não entra no meu caminho. Porque senão só pode ficar de pé um. Amém? Então, meu irmão, esta é a realidade. Neste lugar, nós temos a palavra dura. E quem é chamado para este lugar? Agora eu quero dizer uma coisa séria para você. Você é testemunha que eu tenho dito que, irmão, ora. Irmão, ora. Irmão, ora. Sempre que as pessoas vêm conversar comigo, já diz logo, Mateus 6,6, é isso aí, ora. É João 5,39, é isso, examinar as escrituras. Então, essa é a nossa opinião. Esses anos nesse ministério é isso. Por quê? Porque eu tenho um chamado ministerial para reger este lugar. E você tem que entender as coisas como eu entendo. Se você não entender como eu entendo, você não tem chamado para este lugar. É casa dividida. Deus te chamou para cá para você entender que tem que ir para a Escritura, tem que ir para a oração. Se você não fizer isso, você não vai receber a revelação que eu recebo. E se você não receber a revelação que eu recebo, você não vai entender o que eu prego, como eu ajo. Você vai achar que eu estou errado. Você vai achar que não deveria ser assim, não deveria ser assado, não deveria ser cozido. Você precisa entender as coisas da maneira que eu entendo. Porque, senão, não tem condição de você continuar. E qual o resumo deste parágrafo que eu estou falando? O resumo é que você tem que ir para a oração e para a Escritura. Sempre foi assim, mas agora mais do que nunca, meu irmão. Você consegue ainda voltar e congregar num banco de uma Assembleia de Deus? Você consegue voltar para a igreja de onde você saiu? Você consegue isso? O que passa pela sua cabeça? Você acha que consegue? Tenta, eu te desafio. Você veio de uma igreja, não veio para cá? Veio, porque o ministério aqui é restauração. Alguns se converteram pela rádio, outros se converteram aqui na pregação. Mas a maioria veio de outras igrejas. Faz o seguinte, faz um teste. Tenta congregar de volta 1 mês lá na tua igreja. Se você conseguir ficar 1 mês, então fica lá. Eu estou te lançando esse desafio. Eu estou te lançando esse desafio. Porque nós sabemos qual é o atual mover do Espírito Santo. Quem sentiu este mover, se não se enquadrar, vai ficar vazio.
vai ver as coisas acontecendo e a sua vida ficando para trás. O projeto de Deus na sua vida agora é ser um restaurador. E um restaurador é quando olha as coisas erradas precisando ser restauradas. Você enxergou que as coisas estão erradas? Alguém me ligou e disse assim: mas pastor, cada um prega a Deus da sua maneira. Boa palavra. Que palavra de sabedoria. Cada um prega a Deus da sua maneira. Está errado. Vai ter que pregar da minha maneira. Tem que pregar da minha maneira. Não vai pregar cada um a sua maneira. Tem que pregar a minha maneira. Qual é a minha maneira? É segundo a Bíblia. Tem que ser segunda. Mas cada um entende de um jeito. Está errado. Se todos estudarem, vão todos entender do mesmo jeito. É assim que tem que ser. Mas fulano é um homem de Deus, mas não entende como você, porque é relaxado. Se ele se trancar no quarto e orar, se ele se trancar no quarto e estudar, ele vai entender a verdade, porque o professor que revela está aí para todos. Então esta é a realidade, nua, crua. E esta palavra é para quê? Para fazer seleção, irmão. Você entende que essa palavra é para fazer seleção? Você sabia que Saul não entendeu as coisas como Deus entendia? O que aconteceu com ele? Foi rejeitado, foi cortado, sem chance de retorno ao ministério, porque não entendeu como Deus queria que ele entendesse. Você sabia que Daniel não entendeu como o rei Dario entendeu? Mas Daniel entendeu como Deus queria que ele entendesse. O rei Dario teve que lançá-lo na cova dos leões, e Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Você tem que entender as coisas, meu irmão, não como a sua cabeça diz ou como os homens pensam, mas como Deus quer que você entenda. Senão você representará uma casa dividida, sabe com quem? Com teu próprio Deus, com o Espírito Santo. Você tem que entender como Deus entende. E se você está no ministério que Deus está movendo as coisas, você tem que entender como todo mundo entende. Senão não tem condição. Então, nós temos, eu tenho até comentado com os irmãos, temos uma família distante, de outro estado, comprou a visão do ministério impressionantemente. Eu vou te contar a história. A família de outro estado veio resolver um problema aqui no centro da cidade. Apareceu alguém lá com uma televisão dessas portátil que também tem um rádio. Por acaso o homem falou assim: liga aí para a gente ouvir alguma coisa. Quando ele ligou para ouvir alguma coisa, estava lá um pastor maluco pregando na 107,5. Falou assim: não, peraí, para isso aí. Ué, esse homem é diferente. Esse homem é diferente. Vamos nessa igreja. Onde é isso aí? E aqui vieram. Compraram a visão do ministério. Estão duplicando CDs e largando abundantemente. Estão até pensando em comprar um duplicador de CD, só para duplicar os nossos CDs e liberar no estado onde eles moram. Eles são donos de um comércio. Você sabe o que está acontecendo com eles na cidade onde eles moram? Boicotados. A maioria das clientes, mais de 50% da clientela já não compra com eles, já não passa no comércio deles. Mas esse mesmo homem ainda tem recurso para chegar aqui e nos dar oferta para comprar 1000 CDs. Este mesmo homem ainda tem recurso para nos dar condição financeira e nós dobrarmos a potência da rádio. Este que a cidade boicotou, mas Deus não desamparou. Assim tem que ser contigo, meu irmão. A visão do ministério é dura, a visão do ministério é árdua, a visão do ministério é pesada. Quando Deus me chamou para o ministério, eu falei assim: meu Deus, o que é isso? Vou pregar para quem? Não vou pregar para ninguém.
De repente eu senti assim, não, Deus acha os seus obreiros valentes. Considere, irmão, chegar aí não é para qualquer um. Quantas pessoas ligam aqui, depois você conversa com a minha esposa, quantas pessoas ligam para aqui, onde é o endereço? Depois liga depois de novo, onde é o endereço? E vivem perguntando onde é o endereço, mas nunca chegaram aqui. Você chegou, porque Deus tem uma obra. Tem uma obra. Não seja covarde. Só os valentes são escolhidos para morrer por Cristo. Só os valentes são escolhidos para conduzir as marcas de Cristo, como Paulo disse. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Era chicotada, era apedrejamento, mas Apocalipse mostra os 24 anciãos, e acredite, Paulo está no meio de um deles, e é uma posição que não é dada a qualquer um. Então, querido, você precisa entender as coisas, e aqui está, o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Então o que você tem que fazer? Estudar, orar, se trancar no seu quarto até receber a revelação, a direção de Deus para a sua vida. Não adianta ficar dividido. Não adianta, meu irmão. Veja bem, eu tenho falado, a visão desse ministério, ela é única. Você não vai ver aqui pregando nesse púlpito um pastor de outra denominação. Você não vai ver. Porque dentro da cabeça dele não tem ministério de restauração. E aqui só pode sair voz de restauração. Você entende isso? E você vai dizer assim, pastor, mas você vive saindo pregando em tudo que é igreja por aí. Isso, Deus me abre as portas para que eu pregue em outras igrejas, mas nenhum das igrejas que eu prego, pregarão aqui. Entendeu? É isso mesmo. Posso pregar em tudo que é denominação, mas ninguém de outra denominação pregará aqui. Só a voz da restauração sairá deste púlpito. É assim que Deus quer, e se depender de mim, é assim que será. Então, querido, que você se empenhe para não ser um dividido. Dividido como? Às vezes o Espírito Santo quer te puxar para um lado, mas você com a sua cabeça quer ir para o outro. O Espírito Santo quer te semear uma visão, uma ideia, uma direção, mas você está dividido, você acaba indo para outro lado. Agora eu te garanto, se você partir para o exame da Escritura e para a oração, você vai andar lado a lado, juntinho com o mover do Espírito Santo. É aí que você tem que andar. Amém? Então, que você dobre as suas orações, porque os tempos estão apertando, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.